Nesse vídeo eu vou tentar resolver um desafio de algoritmo e se tu curte esse tipo de conteúdo, eu te peço para deixar o like aqui. O nome do desafio, é número de passos para reduzir um número a zero. Vamos ler aqui para tentar entender. Dado um número inteiro, retorne o número de etapas para reduzi-lo a zero. Em uma etapa, se o número atual for par, a gente vai ter que dividir por 2, caso contrário, a gente vai ter que subtrair 1 dele. Então a gente tem duas condições aqui que a gente já pode ir começando a pensar. Aqui a gente tem alguns edge cases, alguns exemplos em que se o input, por exemplo, de número, que é o parâmetro, for 14, ele tem que retornar 6. E aqui é legal porque ele explica um passo a passo de como que ele chegou nesse resultado. Por exemplo, aqui o passo 1, ele recebeu 14, e 14 é par. Então ele dividiu por 2 e teve o valor 7. Depois desse 7 é ímpar, então ele subtraiu 1 e teve 6. Então se o número for par, a gente tem que dividir por 2, e se for ímpar, a gente tem que subtrair 1, e a gente tem que calcular quantos passos foram feitos até ele chegar no valor 0. Nesse caso aqui, foram 6 passos. Aqui ele chegou no 0. Para resolver esse desafio, eu vou usar o JavaScript. Beleza, vamos começar criando aqui uma variável que vai ser steps, que vai ser a quantidade de passos que a gente vai ter que retornar no final. A gente vai inicializar com 0 por enquanto. Minha primeira intuição nesse cenário é fazer um laço de repetição, como um while ou algo do tipo, para poder ir passando cada vez e verificando. É par, então divide por 2. É ímpar, então subtrai 1. E aí com esse número a gente vai modificando ele, e quando chegar em 0 a gente para e retorna o número de steps. Eu acredito que isso possa funcionar. Então eu vou colocar aqui o while, enquanto o nosso num for maior que 0, eu quero continuar repetindo. Aí aqui a gente vai ter que pegar o nosso num e verificar se ele é par ou ímpar. Para isso a gente pode utilizar uma condição, a gente pode utilizar uma operação de resto. Então, por exemplo, num porcentagem dividido por 2, se o resto for igual a 0, nesse cenário, então significa que ele é par, porque um número par ele sempre vai dividir por 2 e vai dar 0. Um número ímpar, não, vai ter um resto, Eu quero pegar esse número, que é o número atual, e vou atribuir o seu valor a ele dividido por 2. Vamos supor que é 14, então ele vai pegar 14 dividido por 2 é igual a 7 e vai retornar esse valor, modificando, a nossa variável aqui. Caso contrário, else, no caso, se ele entrar no else, vai ser ímpar. Então, no ímpar, a gente tem que pegar um número menos igual, a gente pode utilizar aqui 1, Aqui a gente pode até resumir, acredito que isso aqui funcione, dividido igual. É a mesma coisa do que a gente estava fazendo, porém de uma forma mais resumida. Igual aqui, A gente poderia fazer num é igual a num menos 1, ou a gente pode fazer da forma que a gente colocou primeiramente. Beleza, isso aqui é o que vai modificar o nosso número atual, que é o que é recebido no parâmetro, porém a gente tem que calcular os passos que ele faz até chegar no 0. Então aqui embaixo o que a gente pode fazer é falar steps mais. Então cada vez que ele passa por esse laço de repetição, a gente itera 1 no nosso steps. E no final das contas, quando ele sair desse while, significa que ele chegou no 0, então acabou. E aí a gente vai retornar o valor que ele vai ter no steps. Beleza, vamos pensar em um edge case aqui. Nesse caso, vamos supor passando 14. Então a gente vai ter 14 aqui no nosso num, iniciamos o steps com 0. O num é maior que 0? 14 é maior que 0, então a gente vai entrar no while. Aqui ele vai fazer, se é um número par, então ele vai pegar e falar, num agora vai ser o seu valor dividido por 2. 14 dividido por 2 é 7, então o num vai ser 7, pulou aqui, e steps que tá 0 vai virar 1. Show, passou mais uma vez. 7 é maior que 0? 7 é par? Não. Então ele vai entrar no else. Então ele vai fazer 7 menos 1 igual a 6 e atribuir aqui por num. E depois ele vai passar aqui no steps e falar, eu quero adicionar mais 1. Então agora o nosso steps é 2. Deixa eu ir mudando aqui para não esquecer. Agora o nosso num é 6, ele fala, 6 é maior que 0? Então é par? Então 6 dividido por 2, 3. Então agora o nosso num é 3, steps mais, então o nosso steps vira 3. 3 é maior que 0? Sim. 3 é par? Negativo. Então entra no else. 3 menos 1, 2. Então o nosso num agora é 2. E o steps mais, então ele vem 4 aqui. 2 é maior que 0? É par? Também. Então ele vai entrar no if. 2 dividido por 2, 1. Então o nosso num é 1. E aqui no steps ele vai iterar mais 1. 1 é maior que 0? Sim. 1 não é par, então ele vai entrar no else. 1 menos 1, 0. Chegamos no nosso bendito 0. Steps mais, trocou para 6. Opa. 0 é maior que 0? Não.
fim de papo, então. Então ele vai parar de fazer a repetição e vai retornar o valor dos nossos steps, que nesse caso ele é 6. Era o pretendido. Vamos testar agora e dar um run aqui nos nossos casos de uso para ver se isso realmente vai funcionar. Beleza, foram aceitos nossos casos aqui. Agora vamos dar um submit que ele vai executar todos os testes aqui. É a hora da verdade. Show de bola, a gente conseguiu, nosso algoritmo foi aceito aqui, a gente conseguiu aqui um runtime interessante, a memória não tá tão legal assim, mas o runtime tá legal, a gente bateu 90, quase 90% dos usuários de JavaScript com essa solução. E é isso, essa foi a solução que eu pensei aqui. Agora a minha dúvida para ti é como você otimizaria ainda mais essa solução? O que você conseguiria fazer aqui para deixar ela mais sucinta ou mais otimizada no tempo de execução? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião, beleza? Se tu curtiu esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu te vejo na próxima e valeu!